Vamos para o nosso próximo conteúdo, que são os sinais de pontuação. Tudo que a gente está trabalhando aqui, pessoal, tem a ver com a prática textual. Até agora nós já estamos falando de prática textual, né? Não existe, tanto para a leitura como para a produção, eu preciso ter um entendimento desses elementos para que eu possa transmitir a ideia de acordo com aquilo que eu pretendo. Nós falamos dos marcadores temporais, que são importantes para que o texto seja desenvolvido e transmitindo a ideia de tempo de acordo com o meu desejo, né? Os tempos verbais, que vai também fazer esse papel, né? Os tempos em se tratando de adequação de pessoa, adequação de número, né? Então, os tempos verbais também são necessários e importantes nas construções textuais. Agora nós vamos falar da pontuação, porque quando se trata do texto escrito, você não tem a presença do interlocutor. O interlocutor está apenas invisível. Então, você precisa transmitir a ideia, passando para esse interlocutor todas as expressões que você pretende. Se eu quero passar o medo, se eu quero passar a angústia, se eu quero passar indagações, eu vou transmitir isso através de quê? Dos sinais gráficos de pontuação. Então, eles são importantes? Sim. Quando o leitor for fazer a leitura, ele precisa fazer essas pausas, precisa fazer essas indagações, no caso, o ponto de interrogação, para que compreenda melhor a história, né? E não haja sentido duplo, né? Dificultando a compreensão. Então, os sinais de pontuação, eles são recursos gráficos próprios da linguagem escrita, embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam o texto e procuram estabelecer as pausas, as entonações da fala. Basicamente, tem como finalidade. Então, veja, os sinais de pontuação, eles servem para estabelecer essas pausas e essas entonações da fala. Quais são as finalidades dele? Assinalar as pausas, né, e as inflexões de entonação da voz, né, da leitura, aliás, que é fazendo aquelas pausas de espanto, aquelas pausas de medo, aquelas pausas de pensar, né, de parar mesmo para refletir. Então, enfim, essas pontuações vão ser transmitidas, vão ser colocadas para transmitir essas pausas. Separar as palavras também é essa a função deles. Separar as palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. E, por fim, esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. O que é essa palavra ambiguidade? Afastando qualquer duplo sentido à frase. Eles são importantes? Claro que são. Então, um texto sem pontuação configura-se como um texto torto, né? Digamos assim. Teve toda aquela intenção, teve todos os elementos necessários, mas sem a pontuação, toda aquela beleza, né? Todas aquelas suas intenções, toda a sua imaginação pode não ser bem compreendida, porque faltou esses sinais. A gente tem sempre que lembrar, o leitor está ausente, então eu tenho que procurar a melhor maneira de o texto chegar até ele, como eu quero passar. Então, a vírgula é o nosso primeiro sinal gráfico que nós vamos utilizar. A vírgula, minha gente, ela diz, na sua definição geral, que ela indica uma pequena pausa, né? Então, quando você está falando, você faz essa pausa. Porque se você não pausar, aí são muitas informações recebidas e o interlocutor não vai te acompanhar. Então, na oralidade tem essas pausas, não indica a finalização da ideia. Pausa para respirar, digamos assim. Então, no texto escrito, quem vai representar essas pausas são a vírgula, né? É a vírgula.
Então, ela indica uma suspensão na voz, que é as pausas, né? E espera da continuação do período, né? Então, elas existem no interior do texto. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos para que você possa entender essas pausas que acontecem como regra. Por exemplo, nas datas para separar o nome da localidade. Granito, 24 de setembro de 2017. Veja, esse é um exemplo do caso da vírgula e que é imperdoável não se colocar. Existem situações que vai do desejo de quem está escrevendo, mas existem outras que é necessário e não pode esquecer. E uma delas é essa, separando local e data. Após saudação em correspondência. Você escreveu um texto, um e-mail, uma carta pessoal, uma carta do leitor, e você, ao terminar, você diz com amor, ou respeitosamente, carinhosamente, atenciosamente. Então, esses termos aí, que é finalizando o texto, né? Você separa com vírgula antes de você colocar seu nome. E outro caso também da vírgula, para separar termos deslocados de sua posição normal na frase. Lembra quando a gente estava falando de sujeito e predicado? Eu falei para vocês que o sujeito ele pode ser deslocado para o início e para o meio, né? Ou para o final. Então, quando ele foge dessa ordem direta, a gente separa ele do resto da frase com uma vírgula. Os documentos de identidade, você trouxe? Então, você trouxe os documentos de identidade, essa seria a ordem direta. Como eu desloquei, eu separei o sujeito do restante da frase, no caso o predicado, com uma vírgula. Se isso acontecer também no interior da frase, os documentos, aqui não tem como eu trazer o sujeito aqui para o meio, né? Esse exemplo não me permite, mas você percebe que ele deslocado, seja ele no interior, no meio ou no final, ele vai pedir uma vírgula para separar dos predicados. Outro exemplo também é para enumeração. Quando você vai citar vários elementos, você separa esses elementos com vírgula. Vamos supor que seja o nome de vocês, né? A professora vai fazer a chamada e faz o nome de cada um por vez. Então, cada nome ela vai pausando. Ela não vai citar todos de uma vez. Então, cada pausa na escrita é uma vírgula. Então, eu trouxe aqui, ó. Os pedidos já foram anotados: lasanha, salada e suco natural. Quando eu uso o i aqui, nesse caso o i, como faz parte do mesmo encadeamento de ideias, né, para finalizar essa ideia, então eu dispenso a vírgula aí depois de salada, por conta da conjunção, né? Então, vamos agora para outros sinais. Outros sinais de pontuação também, necessaríssimo, é o ponto final, né? Que é para indicar final de frase declarativa. Lembro-me muito bem dele. Então, é uma frase curta, né? Pode existir uma frase longa. Se a frase for longa, aí ele vai precisar da ajuda da vírgula para não... como é que eu posso dizer? Para indicar as pausas, né? Necessárias quando a frase é mais complexa. E finaliza com o ponto final. Ele serve também para separar períodos entre si. Ó. Fica comigo, não vai embora. Daqui, o autor preferiu usar um ponto ao invés da vírgula, porque quando ele dá a ideia do ponto, ele dá importância a cada fala. Ó. Fica comigo, não vai embora. As pausas aí são maiores do que se fosse com a vírgula. Os dois pontos indicam a iniciação da fala dos personagens. Ele não só indica isso, mas aí eu trouxe para vocês esse exemplo. Então, o padre respondeu. Aí então eu coloco o ponto, aqui os dois pontos no final. Esse é o narrador que está falando. Então, o padre respondeu. Agora eu vou passar a voz para o personagem. Quando eu passo a voz ao personagem, eu uso o travessão para indicar essa fala. E os dois pontos para antecipar esse travessão. Vamos aqui para outro exemplo. Antes de apostos, as orações apositiva, enumeração ou sequência de palavras que explica, resume ideias anteriores. Meus amigos são poucos. Fátima, Rodrigo e
Gilberto. Então, esse caso aqui seria também parecido com aquele caso da vírgula, né? A vírgula separa essa enumeração e o dois pontos antecipa essa numeração. Eu acho que eu troquei aqui a ordem. Iniciar a fala dos personagens, então o padre respondeu, né? Dois pontos. E para iniciar, parta agora, né? O travessão. Eu já estou explicando o que vem pela frente, né? Que os dois pontos aqui para antecipar a fala, quando ele bota em respondeu. Antes de colocar a fala do personagem, ele coloca dois pontos. E quando ele coloca a fala dos personagens, aí ele coloca o travessão. Então já foi até explicado os dois, né? Dois pontos para indicar que o personagem vai iniciar sua fala e o travessão para apresentar essa fala ao pai quando começaram as aulas. Então, o travessão aí é indicando que o personagem está em cena. Então é isso e vamos para o próximo vídeo.